as nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abram coração. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É o texto que está em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Está entrando mais uma vez no ar o programa O Caminho da Vida. E é com muita alegria que nós entramos na sua casa, no seu ambiente de trabalho, para compartilharmos acerca da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar acerca do tema de missões. Pastor Nivaldo Góes, do Instituto Pacto, ele vai nos dizer acerca dos resultados de missões na vida de uma igreja. E para fazer isso ele vai utilizar-se do texto de Mateus 28, dos versículos 18 até o 20. Nós gostaríamos que você, principalmente líder da igreja, convide os membros da sua igreja para ouvirem. Se você é membro, dê uma ligadinha para o líder da sua igreja, seja pastor, pastora, missionário, evangelista, ligue para o líder da sua igreja para que ele ouça acerca de missões, para se comprometer mais com a obra do Senhor. Nós gostaríamos de dizer que você também pode enviar um link desse programa ou fazer a propaganda desse programa para pessoas que não vão assisti-lo na televisão, mas que podem fazê-lo pelo computador. Você vai entrar na página do programa O Caminho da Vida, www.programaocaminhodavida.blogspot.com, e você vai encontrar esse programa lá, copie o endereço, mande para alguém por e-mail, por SMS e peça para que essa pessoa assista. Nesse programa nós vamos falar acerca de um evento muito importante que acontece na cidade de Maringá, acerca de missões. Nós gostaríamos de dizer também que você que precisa de uma mensagem amiga para todas as horas da vida, pode ligar para o 3025 33 33, que é o nosso Disque Paz, um serviço gratuito oferecido pela Igreja Presbiteriana para todos os que são da região do DDD 44, para que vocês possam ouvir uma mensagem ao longo do dia que possa trabalhar com conforto e amparo no seu coração. Daqui a pouco nós vamos voltar, portanto, com o pastor Nivaldo falando sobre missões, e já na abertura, antes dele falar, nós vamos lançar um vídeo para você assistir. Não saia daí, fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil. Existem 2.134 grupos étnicos no mundo que não têm sequer uma igreja entre eles. 13 mil povos que nunca foram alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. São mais de 150 grupos nômades. 6.528 línguas vivas no mundo. E apenas 366 delas possuem a Bíblia completa. A estatística diz que no Brasil somos mais de 40 milhões de evangélicos. Mais de 65% da igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira, é formada por jovens. Isso dá cerca de 26 milhões de jovens. Você sabia que a igreja brasileira envia apenas 0,01% de missionários ao campo? Tempo de colheita, investimento missionário,
A igreja brasileira é uma das igrejas que mais tem recursos financeiros no mundo. Eu fico pensando, a igreja que Jesus levantou aqui no Brasil pode evangelizar o mundo. Bem, o que é o projeto Povos e Línguas? É a mobilização de evangélicos brasileiros para despertar a igreja para que ela envie os seus missionários. Enviar missionários. A liderança da igreja local percebe, investe, envia, cuida, supervisiona. É isso, Gerê. Sem falar que existem grandes agências missionárias espalhadas no mundo todo. Agências missionárias com experiência de trabalhar em vários campos ao redor do mundo. Para qual país você foi chamado? França, Egito, Pro Haiti, México, Marrocos, Camboja, Tunísia, Moçambique Bangladesh, Líbia. e Chile. Então o programa Povos e Línguas é É a mobilização da Igreja Evangélica Brasileira para enviar gente como você. Eu sou o Ariovaldo Ramos e o senhor me chamou. Eu sou o Rogério Santos e o Senhor me chamou. Eu me chamo Neif de Almeida. Encontrei o Senhor Jesus com 10 anos de idade. Gente boa, eu me chamo Jeremias Pereira. Aos 17 anos eu tive um encontro com Deus. Meu nome é Russell Shedd. Eu fui chamado para o campo missionário quando eu ainda era criança na Bolívia. Eu me chamo Paulo Botrel e o Senhor Jesus me chamou. Eu tinha 16 anos quando ele me disse: você vai fazer missões. Eu tinha 17 anos quando Ele me enviou às nações. Eu tinha 18 anos quando o Senhor me separou e me disse que tinha uma obra preparada para mim. Aos 19 anos recebi um chamado missionário. Estou servindo como missionário desde então. Que tem 50 anos que eu estou nessa seara. E hoje são cerca de 40 anos prestando serviço para a Igreja de Jesus em todo o mundo. Hoje são mais de 20 anos servindo ao Senhor da Seara. Hoje são mais de 30 anos da minha vida doadas ao Senhor Jesus e à sua obra. E você vai fazer parte desse programa? Eu tô agarrado. Tô dentro. A igreja cumprindo o seu chamado. Eu também estou dentro. Eu tô dentro. Eu estou nessa. E você? Queridos, nós acabamos de ouvir um relato através desses homens que Deus tem levantado no Brasil para pensar missões. Nós estamos caminhando nessa mesma direção já há 25 anos, nessa tentativa, nesse trabalho de mobilizarmos a igreja para a tarefa missionária. É interessante nós entendermos e compreendermos que o que Jesus pediu para a igreja é que ela espalhasse a sua glória sobre toda a terra. A tarefa da igreja é de ir a todas as nações, todos os povos, todas as etnias, pregando o evangelho do reino, a fim de que as pessoas possam conhecer a graça e o amor que há em Cristo Jesus. Nesses 25 anos tenho estado em vários lugares e temos falado a respeito de missões e temos ouvido a respeito de missões. E é muito interessante nós pensarmos que todas as vezes que nós nos colocamos para ouvir a respeito de missões, nós estamos sempre ouvindo aquilo que a igreja precisa fazer. E isso é verdade. Nós precisamos sim sempre estar pensando naquilo que a igreja precisa fazer. Mas nesta manhã eu queria pensar com vocês nesta manhã quais são os resultados na vida de uma igreja que tem como estilo de vida ser missionária.
quais são os frutos, quais são os resultados, onde é que missões leva a igreja no momento que ela começa a viver missões como um estilo de vida, missões no princípio de Atos 1:8. Eu queria pensar em alguns resultados na vida de uma igreja que faz de missões a sua razão de existir, faz de missões a sua razão de viver. Em primeiro lugar, o primeiro resultado na vida de uma igreja que pensa em missões e que realiza missões do ponto de vista de Deus é que missões leva a igreja à obediência àquilo que Jesus ordenou para a igreja fazer. Nós precisamos, quando a gente olha para os evangelhos, quando nós olhamos para o resumo daquilo que Jesus ensinou para os seus discípulos, no final dos evangelhos nós vamos vendo Jesus falando exatamente isso. Lá em Mateus, no capítulo 28, no verso 18 a 20, nós vemos Jesus dizendo: ide por todo mundo, fazei discípulo de todas as nações. Lá em Marcos, no capítulo 16, verso 15, Jesus falando: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Lá em João 20, 21, ele diz para nós irmos a todo mundo. E em Atos, capítulo 1, verso 8, Jesus dizendo que ele nos daria poder para pregarmos o evangelho, sermos testemunhas deste evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Então, a ordem de Jesus para a sua igreja é que ela saia para fazer o trabalho da pregação do evangelho. Então, o primeiro resultado na vida de uma igreja que faz de missões a sua razão de existir é que essa igreja se torna uma igreja obediente à ordem de Jesus. Isso leva-nos a pensar o seguinte, que certamente, provavelmente, ou a gente tem a gente percebe isso e vê isso, que nem tudo que aquilo que a igreja faz, Deus ordenou para a igreja fazer. A igreja faz muitas coisas, realiza muitas coisas boas, justas, ótimas, mas que não é exatamente aquilo que Deus pediu para a igreja fazer. Nós precisamos pensar de uma forma muito clara a respeito daquilo que nós estamos fazendo. Porque há tantas coisas que nós estamos fazendo que Deus não pediu para nós fazermos e estamos deixando de fazer daquilo que Deus ordenou para a igreja fazer. Por exemplo, queridos, é preciso que entendam isso que eu vou falar, mas eu não vejo no Novo Testamento nenhuma ordem de Jesus, nenhum sinal de Jesus que nós precisamos construir prédios. Na verdade, nós não podemos prescindir do prédio, nós não podemos abrir mão do prédio, nós precisamos do prédio. Mas entre o prédio e a obra, entre o prédio e missões, entre o prédio e nós investirmos recursos para a evangelização, para levar a glória de Deus sobre todas as nações, nós sempre optamos pelo prédio. E nós precisamos rever estas coisas, porque nós precisamos obedecer exatamente aquilo que Jesus mandou que nós fizéssemos. Então, o primeiro resultado na vida de uma igreja que faz missões como estilo de vida é que ela é uma igreja que está obedecendo aquilo que Jesus pediu. E quando nós olhamos para essa realidade do mundo, quando nós olhamos para essa situação do mundo, quando nós descobrimos e vemos e tomamos conhecimento desses dados que nós ouvimos nesse vídeo através desses líderes, nós precisamos humildemente reconhecer que nós não temos priorizado aquilo que Deus pediu para a sua igreja. Quando nós nos lembramos que só no Brasil, nós temos mais de 100 tribos indígenas sem a presença evangélica, quando nós tomamos conhecimento que há mais de 1 milhão de ciganos no Brasil que precisam ouvir a respeito do amor e do perdão que é em Cristo, quando nós pensamos que há mais de 17 mil comunidades ribeirinhos sem a presença evangélica,
Quando nós pensamos que há mais de 1000 comunidades quilombolas sem a presença evangélica, nós precisamos pensar seriamente se o que nós estamos fazendo tem a ver com aquilo que a igreja, que Jesus pediu para a sua igreja. Interessante nós pensarmos que 1,8 bilhões de pessoas no mundo ainda não podem ouvir falar de Jesus. Que há mais de 1964 línguas sem nenhum versículo da palavra de Deus. Quando nós pensamos nestas realidades, nós precisamos, de fato, pensar e avaliar se, como igreja, nós estamos fazendo aquilo que Jesus pediu. Interessante a gente pensar que a mordida do Soares, ali naquele zagueiro italiano, o mundo todo viu. Em segundos o mundo tomou conhecimento e o mundo comentou das mais diferentes maneiras aquela mordida do Soares ali naquele zagueiro italiano. Jesus deu a sua vida há 2000 anos e 1/3 da população do mundo ainda não pode pronunciar o nome de Jesus. Essas realidades, esses dados que são verdadeiros, eles me fazem questionar se nós, como Igreja de Jesus, nós estamos fazendo aquilo que Jesus pediu, que é de pregar o Evangelho a todas as nações. Um segundo resultado, entre os muitos que eu tenho aqui, um segundo resultado na vida de uma igreja que faz missões como estilo de vida, é que essa igreja será uma igreja intercessora. E aqui é muito interessante nós pensarmos a respeito disso, porque nós temos olhado a oração muito mais de uma forma egoística do que de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a igreja seja uma igreja intercessora. Nós sabemos, você sabe e eu sei, que as grandes mudanças no mundo não foram frutos de estratégias políticas, diplomacia. As grandes mudanças no mundo foram frutos da intercessão do povo de Deus. Se o comunismo caiu no leste europeu, se o muro de Berlim caiu, se há uma convulsão no mundo árabe, isso tem sido resultado, antes de mais nada, da oração do povo de Deus. Mas o que fica na a nossa pergunta é, se nós oramos para que Deus abra as portas, quando Deus abre as portas, a igreja não está aproveitando e enviando pessoas para que o Evangelho seja anunciado naquele lugar. Os terremotos, os tsunamis, onde de fato, muita gente sofre, muita gente morre, muitas famílias são atingidas, mas são formas que Deus tem usado para que as portas das nações se abram a fim de que o Evangelho chegue até aquele lugar. Como cristãos, nós temos que pensar na dimensão de que essas catástrofes também têm a manifestação de Deus, a fim de que o Evangelho possa entrar em muitas nações. Nós oramos para que as nações se abram e Deus usa a maneira como Ele quer, porque nós temos vários testemunhos de lugares onde o Evangelho não podia entrar, mas que agora este Evangelho está disponível por causa das catástrofes acontecidas ao longo dos últimos anos. Eu queria deixar com você neste programa apenas 2 resultados tremendos na vida da igreja quando a igreja faz missões. A igreja que é missionária, no princípio de Atos 1:8, é uma igreja que obedece aquilo que Jesus ordenou e é uma igreja intercessora. Deus te abençoe.
Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Ouvimos o pastor Nivaldo falando acerca de missões, acerca do que o tema missões faz com uma igreja, o que as missões levam a uma igreja, aonde elas levam uma igreja. Vamos aprofundar um pouco mais essa conversa agora. Eu queria fazer a primeira pergunta, como de costume, para o pregador, pastor Nivaldo. Por que missões? Porque o tema missões é algo tão importante para a igreja. Eu penso que missões é um tema tão importante para a igreja porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu penso que missões ela é um tema importante na vida da igreja porque esta é a natureza da igreja. A natureza da igreja é fazer missões, a natureza da igreja é ser missionária. Por isso que ele é importante, que é um tema importante na vida da igreja. Eu penso que este deveria ser o único tema na vida da igreja, porque missões leva à adoração, missões leva à obediência, missões leva ao discipulado, missões leva à vida piedosa, missões leva as pessoas a viverem esse estilo de vida. Missões nós fazemos atravessando a rua e chegando também nos confins da terra. Quando Jesus disse que nós devemos ir a Jerusalém, Judeia e Samaria e confins da terra, ele estava dizendo que essa é o que ele esperava da vida da igreja. Por isso que missões é importante, porque Jesus ordenou que fizéssemos isso. E quando a gente olha para esse tema de missões, esse tema do envio, dá também para se olhar para o próprio Deus como tendo ido na direção do ser humano. No jardim, por exemplo, é assim. Com certeza. O homem cai, Adão e Eva pecam e Deus vai na direção deles e os procura, e depois Deus envia o seu filho para resgatar, e nesse ponto ele cria o homem à imagem e semelhança, e o homem não quer ser mais a imagem e semelhança porque também não quer ir na direção daquele que precisa. Poderíamos dizer que está sendo mais ou menos isso, está acontecendo mais ou menos isso. O homem que foge de missões, foge desse chamado que Deus o fez, que Deus fez a ele como imagem e semelhança do próprio Deus, né? Sim, quando nós fugimos de Deus, nós vamos fugir do nosso semelhante. E eu gostaria de, então, aprofundar isso e perguntar por que isso acontece. Porque se missões é um tema tão importante, se missões é a alma da igreja, por que o tema missões, por que fazer missões tem sido algo tão negligenciado pela igreja, não só brasileira, mas pela igreja de Deus esparramada pelo mundo todo? Bom, a minha visão, pastor Luiz, a minha visão é a seguinte, que a vida da igreja, a vivência da igreja é uma batalha espiritual. Então, eu penso que uma das razões pelas quais missões ela se torna quase que algo em segundo plano na vida da igreja, embora seja o tema mais importante e a prática e a ação mais importante, é porque nós temos uma batalha espiritual. Eu penso que o inimigo, que o diabo, ele não está muito preocupado quando nós estamos reunidos, quando as igrejas estão sendo cheias de gente, quando nós temos vários movimentos. Eu penso que Satanás ele não está preocupado nessa hora. Agora, quando a igreja começa a sair, a igreja começa a avançar, a igreja começa a ir ao encontro do perdido, a igreja começa a ir para as ruas, a igreja começa a ir às nações, quando a igreja se espalha e começa a anunciar o reino de Deus, então o inferno treme. Então, por que esse tema missões, embora seja relevante, importante, necessário, ele não é priorizado na vida da igreja? Primeiro, porque nós temos uma batalha espiritual. Em segundo lugar, eu penso porque, em vez de nós pensarmos no reino de Deus, nós pensamos no nosso próprio reino. E ao pensar no nosso próprio reino, nós vamos negligenciando o reino de Deus.
Olhando dessa forma, então, como o tema missões sendo negligenciado, andando de braços dados com a vontade de investir no seu próprio reino, eu já quero fazer uma pergunta para o pastor Eliseu. Olhando dessa forma, será que nós podemos entender que negligenciar missões, não que seja essencialmente pecado, mas é algo que caminha de braços dados com uma atitude pecaminosa? Poderíamos dizer isso, que deixar missões de lado é algo muito perigoso, ao ponto de corrermos o risco de permitirmos que o pecado do egoísmo, o pecado do centrarmos-nos em nós mesmos, entre na igreja? Será que dá para se dizer isso, pastor Eliseu? Eu fiquei espantado com os dados que foram novamente colocados aqui no ar, porque dá a impressão realmente, assim, para uma boa parte da igreja, que a tarefa já está praticamente cumprida. Nós vemos que falta muita coisa. Então eu tenho muito cuidado em falar isso com relação à igreja, porque existe a ação do inimigo, como o pastor Nivaldo já disse, ele se mobiliza porque o inimigo não quer que o evangelho avance, mas por outro lado existe a nossa carnalidade, que é parceira do inimigo. Então o diabo age de uma forma ativa no mundo, mas dentro da igreja, no interior da igreja, na vida da igreja, ele não pode atuar como ele atua no mundo, mas ele conta com a nossa fraqueza e a nossa carnalidade. E a nossa carnalidade nos leva sempre à desobediência, porque se o alvo, se o centro da atenção, o foco, a ênfase da igreja é falar de Cristo Jesus, é levar o evangelho a todo mundo, como disse o pastor Nivaldo, usou essa expressão, desde atravessar a calçada até os confins do mundo, é toda a ação missionária a que nós nos devemos prestar. Se isso realmente é uma ordem, então quando eu desobedeço, realmente é por causa das minhas fraquezas. Eu me sinto ameaçado no sentido de que isso pode tomar tempo da minha igreja, isso pode interferir em algumas programações da igreja, priorizar missões ou priorizar o evangelismo na igreja, pode interferir em algumas programações. Isso ainda, infelizmente, faz parte da nossa visão, ao mesmo tempo que nós achamos que com isso estamos servindo a Deus. Eu estou falando aqui como pastor, não é uma crítica, é uma análise do que realmente acontece. Por quê? Nós ainda temos aquela visão de que missões é um aspecto, vamos dizer, seria uma parte do trabalho da igreja, e não o trabalho da igreja. As outras coisas são secundárias, mas o central o alvo é evangelizar e falar de Cristo Jesus. Isso tem tudo a ver com aquilo que o pastor Nivaldo falou na mensagem, de que nós estamos nos ocupando com muitas coisas que Deus não nos comissionou a fazer, nos ordenou a fazer. Nós estamos deixando de lado algumas obrigações claras, como, por exemplo, o chamado missionário. Eu tenho uma última pergunta para esse bloco, vou deixar ela aberta para ambos os pastores. Encontrei um texto aqui de Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, logo depois das bem-aventuranças. O Senhor Jesus diz: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Então a impressão que se tem é que quando Ele manda-nos amarmos uns aos outros, o alvo não é somente o outro, mas o alvo é mudarmos a nós mesmos. Será que com o tema missões, também Deus não tem esse interesse de me enviar a missão para me transformar a mim mesmo? Pastor Nivaldo, é correto pensar dessa forma? É correto, porque quando missões tem como propósito dar. Missões é dar. Por isso também, às vezes, é a dificuldade de nós lidarmos com esse tema na igreja, porque nós só queremos receber. Nós vamos à igreja para receber, nós vamos à igreja para ser abençoados. E missões, ele tem, se eu quero dar um sinônimo para missões, eu gosto de dar esse sinônimo, é dar. E aí então, quando eu me dou, eu vou então abençoar os outros, eu vou ao encontro dos outros, eu vou abrir mão de mim mesmo. Tem isso tudo a ver, sim, senhor. Nós vamos para um rápido momento de intervalo agora, e daqui a pouco nós vamos voltar com o próximo bloco falando sobre um evento focado na área de missões, que é a Comingá. Não saia daí, daqui a pouco nós voltamos aqui no programa O Caminho da Vida.
Estamos de volta aqui com o programa O Caminho da Vida e agora nós vamos ver um vídeo rápido, são 30 ou 40 segundos, acerca de um evento que vai acontecer por esses tempos agora, nesse mês, aqui na cidade de Maringá. E daqui a pouco nós vamos falar mais sobre esse evento missionário. Veja esse vídeo agora na sua tela. Quinta Comingá, de 23 a 26 de julho. Missões, uma simples questão de obediência. Preletores Edson Teixeira, Valéria Martins, Joel Estevanato e Josué Martins. Participação Team Street Brasil e Expressão de Amor. Conferência Infantil Tia Josi e Ministério Quarta IPR. Quinta Comingá, 23 a 26 de julho. Sede da Igreja Assembleia de Deus. Um encontro do povo de Deus para adoração. É a quinta conferência já que acontece, promovida pelo Instituto Pacto e pela Ordem dos Pastores. Mas, pastor Nivaldo, já que o senhor encabeça o Instituto Pacto, primeiro, fala para a gente um pouco sobre o que é essa Comingá, o que significa e para quem é esse evento. A Quinta Comingá é a conferência missionária da cidade de Maringá. É preciso deixar bem claro que este é um evento da Ordem dos Pastores Evangélicos de Maringá, que tem como intenção, como desejo, como sonho, congregar todos os pastores e também as igrejas evangélicas de Maringá. Então, a Comingá, ele é uma conferência da cidade de Maringá, é uma conferência para a igreja de Maringá. A Comingá é uma conferência, um evento para a igreja, e o nosso sonho, o nosso desejo é que todos os evangélicos estejam presentes na Comingá. Então, na verdade, é um trabalho interdenominacional, né, pastor? As igrejas, todas as igrejas são convidadas. Todas as igrejas. Nós esperamos que todas as igrejas estejam participando. Não é um evento de uma denominação, é um evento da cidade de Maringá, promovido pela Ordem, que é o órgão que representa o povo evangélico na cidade de Maringá. Fala um pouco sobre o nascimento. Como que surgiu essa ideia da Comingá, pastor? A ideia da Comingá, ela nasceu já há muitos anos no meu coração, porque eu estou lidando com missões e estava numa igreja local, fiquei 15 anos numa igreja local liderando missões. Meu desejo era que outras igrejas também pudessem estar fazendo missões como nós estávamos fazendo. Eu não me conformava com o fato de termos em Maringá algumas igrejas fazendo missões no princípio de Atos 1:8. E daí então surgiu a ideia de nós de tentarmos reunir as igrejas para passar a visão missionária. Em 2010, compartilhei esse sonho com a diretoria da UPEM, eles abraçaram, e aí nós já estamos na 5ª edição da Conferência Missionária da cidade de Maringá. Repete as datas para fixar um pouco melhor, por favor. Este ano será de 23 a 26 de julho. Começa numa quarta noite, quinta noite, sexta noite, sábado de manhã e sábado à noite. Os preletores, eles vão falar não somente, então, nas noites, eles estarão presentes no sábado de manhã. E o que exatamente vai acontecer, por exemplo, no sábado de manhã? Fala pra gente. É interessante isso. A programação será a seguinte: na quarta noite nós temos a abertura, e na quinta de manhã nós teremos um café da manhã com pastores e líderes, e aquele que ministra, o Edson Teixeira, que ministra na quinta noite, vai falar para pastores e líderes. Na quinta noite vem o pastor Joel Estevanato, diretor da Missão Desafio. Ele prega na quinta noite e temos mais um café para pastores e líderes, onde ele ministra para pastores e líderes. Depois nós teremos na sexta noite, no sábado à noite, teremos o pastor Josué Martins. E no sábado de manhã, eu queria que isso ficasse registrado e você pudesse nos ajudar nisso. No sábado de manhã nós teremos um seminário para homens, um seminário para mulheres, um seminário para jovens e um seminário para adolescentes. Pastor Josué Martins estará falando aos homens, a Valéria Martins de Santos estará falando às mulheres, o Team Street estará ministrando aos jovens e o Expressão de Amor estará falando aos adolescentes. Os locais aonde esses encontros serão realizados, nós estaremos divulgando pela mídia, pelas redes sociais. Mas nós estamos agora fazendo um apelo aos pastores. Liderem,
mobilizem, enviem as pessoas para comingar e para esses seminários, porque eles serão abençoados, eles receberão visão e voltarão para a sua igreja para servir melhor o Senhor Jesus na sua própria igreja. Eu me lembro de uma conferência que aconteceu, e cada ano é em uma igreja diferente. Eu me lembro que essa ocorreu na comunidade evangélica ali da Itororó, e em determinado momento o pastor Newton Tuller se levantou e disse: há pastores que atravessam o mundo para falar do evangelho, mas não são capazes de atravessar a rua para ouvir de missões. Então fica esse apelo do pastor Nivaldo, e eu quero dar uma ênfase nesse apelo, portanto, para que você que é pastor, você que é líder na sua igreja, líder local, que você envolva a sua comunidade, que você não somente vá para esse evento, mas que você também se envolva e faça com que os membros da sua igreja possam participar desse evento, dessa comingar. Eu gostaria que o pastor Eliseu falasse um pouco acerca, o pastor Eliseu participou das outras conferências. Eu gostaria que o pastor Eliseu falasse um pouco do que aconteceu, de repente se tem alguma conferência em especial que mexeu, tem algum fruto especial que aconteceu na tua igreja. Pastor Eliseu, por gentileza, fala um pouco das edições passadas da conferência. O trabalho da Comingar, como o pastor Nivaldo idealizou e vem sendo feito, é justamente abrir a visão da igreja a respeito da obra missionária no mundo. Então, às vezes, pode haver dificuldade de uma igreja ou outra, porque espera encontrar ali uma liturgia própria da sua igreja, uma direção própria da sua igreja, e a lembrança de que a Comingar é um trabalho interdenominacional. As experiências vividas pelos irmãos aí em várias partes do mundo, as mensagens trazendo a visão da ação de Deus em toda a terra, na verdade servem para abrir a nossa visão, nos desafiar a vida de oração pela evangelização do mundo. Eu notei isso em um grupo de pessoas na minha igreja, despertadas para orar por isto, o investimento em oferta, porque as igrejas participam, não é, pastor Nivaldo, mas são desafiadas também durante os dias da conferência a ofertarem, porque é com essa visão que nós vamos sustentando o trabalho, e vemos aquilo que Deus tem feito de uma forma miraculosa, usado vidas, os testemunhos de alguns que vêm trazer a sua palavra, de vidas que foram transformadas, Deus salvando vidas e transformando essas vidas em missionários, e sempre a mensagem de que isso não é apenas prerrogativa de alguns poucos, mas o trabalho é mostrar a cada crente que ele é um missionário por excelência, ele é chamado para fazer o trabalho em toda a terra, aqui, ali e acolá. Eu creio que essa foi a mensagem que ficou sempre para a igreja, aqui, ali e acolá. É um trabalho que ocorre ao mesmo tempo, tanto em Maringá como em todo o mundo. A igreja é chamada para se envolver nessa visão. Eu sou líder, eu sou pastor de uma igreja local, e eu teria muita alegria de ver os membros da minha igreja participando dessa conferência. Portanto, essa fala é de mim, de um líder de igreja, para você que é líder na sua igreja. Incentive os membros da sua igreja a participarem dessa conferência, e vá você mesmo. Você tem muito a ser acrescentado, a receber, ouvindo e participando dessas conferências, inclusive dos cafés da manhã para líderes, dos seminários, das gincanas, das oficinas e tudo mais. Né? Então, daqui a pouco nós vamos voltar com o próximo bloco, pedindo que o pastor Nivaldo ore pelo nosso coração e pelo despertamento missionário na igreja de Maringá. Fique conosco, daqui a pouquinho nós voltaremos aqui no programa O Caminho da Vida. Quinta Comingá, de 23 a 26 de julho. Missões, uma simples questão de obediência. Preletores Edson Teixeira, Valéria Martins, Joel Estevanato e Josué Martins. Participação Team Street Brasil e Expressão de Amor. Conferência Infantil Tia Josi e Ministério Quarta IPR. Quinta Comingá, 23 a 26 de julho. Sede da Igreja Assembleia de Deus. Um encontro do povo de Deus para adoração. Capaz de fazer isso. Ou você tá com a
cabeça, cara! Falei fazer essa entrada aqui pra Olha, um dia... infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta aqui no programa Caminho da Vida e antes de passarmos para a oração do pastor Nivaldo, eu sei que o pastor Eliseu tem um abraço para mandar, por gentileza, pastor. Encontrei um casal aí muito simpático, o Antônio Buscarioli e a dona Geni. Eles me disseram que são assíduos telespectadores do nosso programa. Então, um grande abraço para esses queridos. E a Kátia, lá de Colorado, disse que o seu Devanir, a dona Marlene, a família também têm sido abençoadas através de algumas mensagens. Então, a nossa oração, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Glória a Deus. E vamos pedir até para que você ore pelo programa Caminho da Vida. Estamos passando por um período de decisões acerca do programa. E eu gostaria de mandar um abraço, da mesma forma que o pastor Eliseu encontrou pessoas que o saudaram pelo programa, eu também encontrei o Cícero e a esposa. O Cícero trabalha na Biazan e gostaria de mandar um abraço para esse casal querido, que até me deu uma carona no domingo à noite indo para a nossa igreja. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos, portanto, agora passar para uma oração com o pastor Nivaldo e fica também o abraço do programa O Caminho da Vida e os parabéns para todos os integrantes da Ordem dos Pastores que têm essa iniciativa de trabalhar na Comingá. Vamos então ficar com a oração do pastor Nivaldo. Antes da oração, eu também queria mandar um abraço. Pois não, Quero pastor. mandar um abraço a todos os pastores, os nossos colegas, e dizer para você, meu querido colega, meu irmão, de que o sucesso de um evento como a Comingá depende muito de você, depende só de você, do ponto de vista da mobilização da igreja. Então nós contamos com você incentivando o seu povo a estar presente na Comingá. Vamos orar. Amém. Onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva. Pai, nós te agradecemos e te louvamos pelo privilégio que temos tido de sermos teus filhos, de conhecermos a tua graça e o teu amor. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos dá também o privilégio de sermos portadores, embaixadores do teu evangelho sobre a terra. E quando nós, Pai, olhamos para essa verdade, para este chamado do Senhor, nós queremos te agradecer, mas ao mesmo tempo, Pai, o Senhor sabe que nós não podemos nada por nós mesmos, por isso, em nome de Jesus, o Senhor nos abençoe para que, como igreja do Senhor, na cidade de Maringá, possamos realmente espalhar a tua glória sobre toda a terra. Te agradecemos, ó Deus, por esta manhã, te agradecemos, ó Deus, por este programa que tem sido abençoador na vida de muitas famílias e oramos, ó Deus, pela igreja do Senhor nesta cidade, que nós tenhamos a unidade do Senhor, a unidade do teu Espírito para cumprirmos a tarefa missionária. Abençoe cada família, abençoe cada telespectador, abençoe as nossas vidas para a glória do teu nome e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abriram